Chegando, chegando! Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, tô tomando café, tá? Ignora, porque... tô sem tempo, né? Tenho que tomar café e gravar ao mesmo tempo, que assim é escorreria. Enfim, trago mais um vídeo e hoje eu vou humanizar a minha criança. Bruno, como assim? Gente, eu já fui uma criança muito atentada. Já houveram momentos na minha infância que fui uma criança bastante difícil de lidar, até porque eu chorava muito, né? Enfim, mas não é essa questão que eu quero entrar aqui. Hoje eu vou trazer pra vocês, vou contar pra vocês alguns relatos que ocorreram ou que eu provoquei quando eu era criança. Só lembrando que isso aqui não é um parâmetro pra julgar a minha pessoa, entendeu? Porque quando a gente é criança, nós estamos desvirtuados, nós estamos longe de quem nós somos hoje. Então, sem críticas aqui, entendeu? Se alguém vier me julgar aqui, vou ficar chateado, tá? É isso. Enfim, gente, eu vou contar alguns relatos, né, de coisas que aconteceram na minha infância, que pode ser que eu tenha provocado ou não. Algumas coisas bem engraçadas, eu pelo menos acho engraçado, né? Por mais erradas que sejam, elas soam meio engraçado pra mim. Mas eu tenho certeza que você já foi uma criança bastante atentada, então não vem me julgar aqui, não! Estão vendo o cachorro? Os cachorros latindo, vocês estão vendo? Tá vendo? Aqui é assim. Gente, vou contar um relato que eu acho que eu deveria ter, sei lá, uns 10 anos na época. Enfim, eu e um ex-amigo meu, ele morava na frente da minha casa. A gente brincava muito e teve um dia que a gente tava com uma corda. Eu não lembro se a corda era minha ou era dele, mas enfim, nós tínhamos uma corda, aí pensamos, do que a gente poderia brincar com aquela corda? Aí você pensa, pular corda, você pensa, brincar de cowboy. Não, gente, nós tivemos um plano mirabolante pra usar com aquela corda. Eu acho que a ideia foi minha, mas eu não tenho certeza. Acho que provavelmente não foi minha, né? Porque não tem essa índole, mas enfim. Gente, era tipo umas 8 horas da noite, a gente tava brincando na rua. E a minha rua, ela era, né, parcialmente escura. Ela não era tão clara, tinha alguns pontos mal iluminados. Aí a gente pegou essa corda, aí eu fiquei numa ponta da rua, e esse menino ele ficou na outra ponta. Aí a gente ficou segurando a corda no chão, aí tava meio escuro, então não dava pra ver bem a corda. Aí a gente falou, quando alguém passar, nós vamos erguer essa corda e fazer a pessoa tropeçar. Muito errado, eu sei que é errado, mas gente, criança não tem noção, tá? Então a gente fez assim, ó, vamos ficar bem escondido, porque a rua era um pouco mais iluminada, mas as extremidades, né, perto da calçada era mais escuro. Então a gente falou, vamos ficar escondido, porque quando passar alguém a gente levanta a corda e essa pessoa cai. Aí, né, a gente ficou escondido e tava passando um grupinho de meninas. E nesse grupinho de meninas tava justamente a prima desse meu amigo, que a gente tava brincando com a corda, né? Gente, quando ela passou perto da corda, a coitada foi a única que... A coitada foi a única que caiu, porque ela tava na frente. Aí, gente, ela chegou perto, a gente levantou a corda, a bicha foi direto no chão, de joelho no chão, gente. Foi muito engraçado. Ela ficou com muita raiva na hora, né? Claro, gente, ninguém sabe levar nada na esportiva hoje em dia, né? Que raiva aqueles, né? Mas enfim, gente, o que deu? A menina foi falar com a minha mãe, depois falou com a tia dela, né, que ela era prima do menino. Gente, a minha mãe me deu uma bronca. Eu não lembro, né, a bronca em si, mas gente, minha mãe foi dureza comigo, tá? Claro, né, minha mãe era muito dura comigo quando eu aprontava. Sorte que eu não apanhei, né, mas gente, foi muito engraçado, Aí a mãe do menino também brigou com ele. Mas enfim, eu acho que essa ideia foi minha. Eu não me orgulho disso, tá? Mas na época foi muito engraçado. Gente, eu lembro muito bem da cena da menina caindo. Ai, foi tudo. Uma outra história que eu vou contar. Essa não foi minha culpa, tá? Mas enfim, eu tava envolvido. A gente tava na escola, né? Eu tava na escola junto com um amigo meu chamado Fernando César, inclusive saudades. A gente tava sentado, tipo, na mesma cadeira, na minha mesa, na mesma cadeira. Aí, na frente, sentava uma menina, por exemplo. Vou tentar explicar. Eu sentava do lado da parede, na segunda carteira. Aí tinha uma menina que ficava na frente, que ela ficava de frente pra porta. Deu pra entender? Enfim, né? Tava eu e o Fernando César lado a lado conversando. Aí eis, né, que, sei lá como ele viu, mas a menina da frente, ela tava usando uma sapatilha. E sabe quando você usa sapatilha, que às vezes ela
ela fica no chão, quando o seu pé tá meio assim, aí ela acaba ficando no chão, aí o seu pé fica meio assim, aí fica o vão aqui, o vão aberto, né, de onde você encaixa a parte de trás do pé. Aí esse meu amigo Fernando César, gente, ele teve a ideia, porque ó, a minha sala era uma porqueira, tinha muita coisa suja no chão, muito lixo, enfim. Aí tinha também uns palitinhos de pirulito. Gente, aí o César, ele ficava abaixando e ficava colocando o palito de pirulito no vão da sapatilha da menina. Toda hora, tipo, a menina, ela encaixava o pé, ela sentia, ela via e tirava. Aí depois o César fez de novo, gente. Isso não é tão engraçado assim, mas nossa, eu lembro que na época eu ri muito, eu chorei. A gente fez isso umas 3 vezes e ela nem percebeu. Eu não lembro se depois ela percebeu e reclamou com a gente, eu não lembro, mas gente, esse foi um dos mais engraçados. Esse não foi eu que aprontei, tá? Mas eu tava junto, esquematizando, eu tava incentivando o menino. Ai, gente, foi muito engraçado. A menina do nada, olhando pro pé, tirando a sapatilha e tirando o pirulito, a gente atrás morrendo de rir. Ai, gente, bons tempos. Uma outra coisa que eu vou contar, gente, que... essa, eu não lembro se foi culpa minha, não lembro se foi eu que esquematizei, mas eu também tava fazendo parte. Tava eu e um amigo meu, né, um outro amigo, ex-amigo na verdade, mas enfim, não importa. A gente tava brincando na areia, né, a gente tava, sei lá, fazendo castelo de areia. Sabe quando algum vizinho pede areia, aí ele faz um montinho na casa dele pra usar depois? Então a gente tava aproveitando pra brincar com essa areia. Aquelas areias que fica na rua que enche de bosta, de gato, de mijo, enfim, a gente tava brincando com essa areia, né. Aí chegou um menininho, não era um menino, ele devia ter, sei lá, a gente devia ter uns 11 anos, ele devia ter uns 9 mais ou menos. A gente era muito maldoso, tá? Ai, que horror. Mas enfim, a gente tava brincando de areia, né? Aí esqueci, amigo meu, ele teve a brilhante ideia. Ele viu um cocô na areia. Ai, que horror. Aí ele pegou um monte de areia e cobriu o cocô. Aí ele chamou esse menino pra brincar com a gente. Aí ele falou, ajuda a gente a pegar areia. Aí ele falou, pega a areia daquele canto ali pra gente. Gente, aí esse menino, ele foi pegar areia. Ele fez assim, ó, e pegou um monte de areia com cocô na mão. Gente, aquilo foi tão engraçado. Aí ele foi lá e soltou com tudo. Mano, a gente riu horrores. Apesar de que hoje eu fico pensando que foi muita maldade com o menininho, né? Ai, gente, criança não pensa, né? Gente, as crianças, elas são muito mais maldosas do que você imagina, tá? As crianças, elas arquitetam planos, elas planejam, elas destroem coisas. Então, criança não é tão inocente assim. Aqueles, né? Crianças ou você específico que não prestava? Fica aí o questionamento. Teve uma vez, esse não é necessariamente aprontar, né? Mas enfim... Gente, teve uma época em que a minha irmã, ela morava na casa de baixo, embaixo da nossa casa, lá na casa térrea, né? Aí ok, tudo bem. Teve um dia que eu acordei, sei lá, acho que era 7 horas da manhã, eu era bem mais novo, tá? Aí minha mãe já tinha saído pra trabalhar e, gente, simplesmente eu comecei a dançar em casa. Eu coloquei violeta, eu comecei a dançar, fazer os passos, eu pulava na cadeira e a minha irmã morava embaixo. Do nada, a minha irmã mete um murrão na porta, aí eu abro e falo, o que tá acontecendo? O que você tá fazendo? Você tá morrendo aí? Gente, tava simplesmente dançando violeta, abalando, tava arrasando. Isso não é aprontar, né? Mas é uma coisa que as crianças fazem, elas não têm noção das coisas. Gente, tava lá arrasando, dançando, sabendo todas as coreografias. A minha irmã aparece do nada, soltando pelas ventas, dizendo que eu tava acordando ela, coitada. Não fazia nada da vida. Aqueles, não é brincadeira. Mas, gente, ela chegou lá revoltada porque eu acordava ela enquanto eu dançava. Gente, eu não fazia a menor ideia de que tava fazendo tanto barulho assim. Pra mim, eu tava dançando numa boa. Mas, gente, por que eu fui inventar de dançar às 7 horas da manhã? Violeta ainda, né? Eu coloquei a música no celular e comecei a dançar. Olha que ridículo. Ai, mas as crianças são assim, né? As crianças são inocentes. Eu também já fiz várias coisas erradas que não dá pra especificar muito porque não rende, né? Não rende conteúdo. Por exemplo, mas já toquei campainha de vizinho sair correndo. Já quebrei coisa da minha mãe e deixei lá no lugar pra quando ela mexesse, o negócio quebrasse, né, de novo, aí ela achasse que foi ela. Já fiz tanta coisa errada. Mas é errado, mas se aplica como errado porque nós éramos crianças, né? A gente não tem noção das coisas, nós éramos ingênuos. É, gente, eu já aprontei muito na minha vida. Mas também já aprontaram muito comigo, tá? Gente, teve uma vez que... Eu tava brincando com um menino, né? A gente tava brincando de bola. Aí lá embaixo tinha um córrego. Um córrego que passava água de bosta, passava, enfim, todo tipo de porcaria. Aí a gente tava brincando com uma bolinha que ela era mais ou menos desse tamanho assim, sabe? Tipo assim. Aí essa bolinha caiu no córrego, gente. Esse menino,
ele teve a coragem, né, de pegar a bola. Só que quando ele pegou a bola, o maldito, ele jogou a bola pro alto, gente. A bola com água de fezes, com água de bosta, caiu na minha cabeça, vocês acreditam? Gente, eu fui chorando pra minha mãe. Só que eu não fui chorando porque doeu. Eu fui chorando porque, gente, desde pequeno, eu sempre fui uma criança muito... Posso colocar germofóbica? Quase germofóbica. Gente, sempre tive muito nojo de germe, dessas coisas. Então, quando caiu na minha cabeça, eu fui chorando por medo da água suja me trazer algum tipo de doença. Graças a Deus não aconteceu. Mas, gente, morri de medo. Lembra da história do menino da areia, o meu amigo que colocou o cocô na areia escondido? Então, esse mesmo menino, a gente tava brincando uma vez, né? Aí tinha acabado de chover, a rua tava toda molhada. Não foi ele que aprontou, mas foi graças a ele que aconteceu comigo. A gente tava correndo na rua, ele tava correndo na minha frente. Quando ele tava correndo, o chinelo dele soltou do pé dele e ficou atrás. Aí ele falou, Bruno, pega pra mim. Eu tava correndo atrás, né? Aí quando eu alcancei o chinelo que eu fui pegar, menina, eu escorreguei e fui de bunda na água. Então, gente, eu também não fui só o opressor, também já fui o oprimido. Nossa, isso foi muita coisa de gente que gosta de se justificar, né? Justificar os próprios erros. Mas enfim, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que tenha me humanizado, tá bom? Espero que vocês não estejam me odiando mais graças a esse vídeo. Gente, eu era criança, tá? Enfim, é isso. Deixa aqui nos comentários coisas que vocês aprontaram quando eu era criança, tá? Porque eu quero saber. Não quero me sentir essa pessoa horrível sozinho. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo pra quem você acha que vai gostar também, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, fique aqui comigo. Eu sou o Bruno e esse é o Assuntos do Bruno. Tchau!